Há livros que nascem de uma ideia, outros de uma obsessão, mas o que realmente transforma uma história numa obra é o caminho que ela percorre até chegar às mãos do leitor. No caso de um romance histórico, este caminho ainda é mais exigente, porque cruza o rigor dos factos históricos com a emoção da imaginação e ainda o peso da história com a leveza da narrativa. Hoje vamos conhecer os bastidores da criação literária e saber o que acontece depois do autor escrever a palavra fim, conhecendo também todos aqueles que ajudam a transformar uma obra num livro. Juntos iremos falar sobre edição, revisão, capa, design, distribuição e publicação, as fases indispensáveis, mas essenciais a qualquer romance histórico. Neste primeiro episódio, o Mosteiro acolhe a editora que publicou o Mosteiro, O Rei Improvável. Juntos vamos dar as boas-vindas ao Grupo Infinito Particular e à Cultura Editora, seguindo as palavras do editor Miguel Cardoso Pereira. Miguel Cardoso Pereira, que está prestes a completar 46 anos, vive entre palavras, escritas e lidas. É editor executivo do Grupo Infinito Particular há quase 5 anos. Antes disso, foi jornalista do jornal A Bola, onde assinou centenas de reportagens, outras tantas entrevistas e uma coluna de opinião que durou 14 anos, sempre aos sábados, na qual procurou constantemente o lado mais cultural e reflexivo da atividade esportiva. Como enviado especial, viajou por quase 100 cidades em mais de 40 países. Venceu um prémio de jornalista revelação do Clube Nacional de Imprensa Desportiva, estudou filosofia, mas acabou por se licenciar em Ciências da Comunicação na Universidade Nova, onde encontrou a sua vocação efetiva. E talvez aí se explique esta atenção ao detalhe, ao discurso e ao modo como as histórias se constroem. Mais recentemente, tornou-se também autor infantil-juvenil com a coleção Doutor Nada, escrita sob o pseudónimo Zé Miguel, em parceria com o ilustrador Ricardo Galvão. Hoje, no Mosteiro, conversamos com alguém que conhece a escrita por dentro, o jornalista, o autor, o editor, ou como gosta de dizer, apenas alguém que lê muito, Miguel Cardoso Pereira. Miguel, bem-vindo ao Mosteiro. Olá, Nuno. É um prazer ter-te aqui comigo. O prazer é meu. Nós hoje vamos conversar sobre diversos assuntos, sempre tendo como foco o livro, em geral. Comecemos pelos originais e pelo processo de submissão do livro. Quando um original chega a uma editora, o que é que distingue uma proposta de outra e o que é que torna uma proposta irrecusável? Olá mais uma vez, Nuno. Antes de mais, os meus parabéns não apenas pela tua carreira, mas por este último livro, O Mosteiro. Desejo-te, evidentemente, as maiores felicidades. Eu gosto de pensar que não há propriamente propostas irrecusáveis e que não há propriamente abordagens absolutamente extraordinárias. Nós temos sempre uma ideia um bocadinho, temos todos a ideia um bocadinho romântica às vezes de que a criação artística advém sempre de pessoas absolutamente extraordinárias e que têm grandes períodos de imaginação e grandes períodos de inspiração e que de repente daí resulta um livro irrecusável. Mas tu sabes perfeitamente que as coisas não funcionam assim, ou seja, há uma ideia base e depois há uma tonelada de trabalho que vem a seguir, e aquilo que se procura é que realmente a ideia base seja relativamente simples de comunicar, que as pessoas saibam responder, os autores saibam responder a uma pergunta ao fim e ao cabo bastante simples que se pode colocar sobre aquilo que fizeram, que é, isto é sobre o quê? Este livro é sobre o quê? Este livro é o quê? E apesar da simplicidade da pergunta, muitas vezes a resposta não é fácil. E se a resposta for fácil a esta pergunta e agradável, eu diria que essa primeira base está estabelecida. Não quer dizer que a partir daí realmente as coisas avancem necessariamente, mas havendo essa base e havendo uma predisposição do autor ou da autora e depois também da editora para trabalhar muito em cima dessa ideia base, aí sim poderemos eventualmente vir a ter um livro, porque ter
ideias que nos cheguem e que sejam absolutamente irrecusáveis, eu diria que serão situações seguramente muito raras. Pois claro, haverá aí sim autores que têm, como é o teu caso, hum, uma carreira, e que o simples facto de haver uma nova abordagem desse autor com uma nova proposta de um livro, isso pressupõe logo quase, portanto, que haverá livro, não há propriamente uma ideia de recusar determinados autores. Depois haverá seguramente um processo de conversa, um processo de acompanhamento, um processo de discussão, mas a partir do momento em que há um autor já com carreira, e que nos aborda para um novo livro, eu diria que só isso é que é realmente irrecusável, porque a ideia de um manuscrito original hum, é- nunca é irrecusável, é sempre recusável, a não ser que a ideia base seja boa e que depois haja realmente a tal predisposição para o trabalho. Um dos géneros que a Cultura Editora tem dentro do seu catálogo, e portanto, como tal, também o Grupo Infinito particular, é o romance histórico. Existem alguns Uhum. autores que já publicaram romances históricos com vocês. Ah, Falando sobre um romance histórico, o que é que vocês procuram identificar quando recebem o manuscrito? É a voz, é a estrutura, é o período histórico, é o potencial em termos comerciais que a história possa ter? Claro. Eu diria que é sempre um pouco de tudo, não é? Ou seja, o potencial comercial para o romance histórico existe quase sempre, não há grandes dúvidas disso. Aquilo que se procura depois é sempre perceber se o ângulo é relativamente diferenciador, se há realmente uma abordagem diferente, e depois também, mais uma vez, a voz, como tu disseste, a voz do autor, aí sim é particularmente importante. Eu acho que quem escreve um romance histórico tem que ser alguém mesmo, e quando digo alguém refiro-me apenas mesmo à personalidade do autor ou da autora. Tem que ser alguém curioso, primeiro, e tem que ser alguém que desperte curiosidade, em segundo lugar. E se percebermos que isso existe, então lá está, a tal base para avançar por um livro e para perceber que dali resultará qualquer coisa de interessante, porque o autor não deixará nunca que isso não aconteça, porque o autor quer que seja assim. As coisas funcionam geralmente bem. Portanto, para um romance histórico, perceber que o autor é uma pessoa interessante e que o autor tem interesse naquilo que está a escrever é absolutamente essencial. Porque depois o trabalho de um romance histórico, sei lá, melhor do que eu, sabes com certeza melhor do que eu, implica realmente um trabalho diferente, um trabalho de investigação e, portanto, não admite nunca atalhos, não admite soluções fáceis. Não admite cortes de resolução no livro, que o livro se resolva por um qualquer atalho da imaginação. Implica realmente um outro tipo de cuidado, um outro tipo de abordagem, e é por isso que se calhar mais até do que propriamente noutros estilos, ou garantidamente mais do que noutros estilos, o interesse do autor é realmente Falando importante. exatamente nessa abordagem, enquanto editor, o que diferencia a edição de um romance histórico de outro livro de outro género? Sim. Acaba por ser substancialmente diferente porque funciona, ao fim e ao cabo, em duas vertentes. O romance histórico tem essa particularidade. Tem a vertente que é comum a quase todos os livros, não vou dizer a todos, mas a quase todos os livros, e, enfim, se quisermos simplificar um pouco a ideia, a vertente que é comum, então, ao romance, digamos assim, portanto, a parte da história, da construção da história, da narrativa, da correção, da tentativa de evitar repetições, da tentativa de tornar o livro mais curto, na maior parte das vezes, mais ágil, mais leve, quer do ponto de vista do conteúdo, quer inclusivamente do próprio tamanho. Essa é a vertente que é comum, ou seja, nesse sentido o romance histórico não se diferencia do romance apenas, mas depois há a parte da história, né? E isso sim abre realmente uma outra frente, que é a que está relacionada com a verificação de factos, com a qualidade literária, mas também com a qualidade de certificação da informação, com a forma como o ambiente cultural, como o ambiente de época, como tudo isso acaba por ser, é ou não, transposto para o livro. Portanto, tem de funcionar com esses dois caminhos sempre em paralelo. Vocês têm trabalhado ao longo dos anos com diversos autores portugueses. Como é que se constrói a relação entre um autor e editora durante o processo de edição de um romance, seja histórico ou não? A relação entre o autor e a editora, eu gosto de pensar que é realmente muito especial. O resultado é uma parceria, ou seja, o autor entra com a imaginação, entra com o trabalho, entra com a escrita, a editora entra ao fim e ao cabo com tudo o resto, inclusivamente com o apoio ao autor
durante a elaboração do livro, claro, e depois com tudo o que daí advém. Mas é uma relação que não funciona, que não estabelece, digamos assim, apesar de estar contratualizada, não é uma relação que estabeleça uma compra, um negócio tão simplificado quanto isso. O autor não compra o serviço à editora e a editora também não compra propriamente o serviço ao autor ou autora. Há realmente uma relação de parceria que acaba por ser bastante personalizada, bastante sensível. É preciso que as pessoas gostem umas das outras, e uso aqui o verbo gostar com plena consciência. É preciso que o autor goste de trabalhar com aquela editora, ou se quisermos com as pessoas que trabalham naquela editora, melhor dizendo, e também é preciso que as pessoas da editora gostem do autor e queiram que o trabalho resulte e queiram ajudá-lo e queiram trabalhar com ele. E, portanto, nesse sentido, é uma relação muito própria. Não há propriamente uma ideia de cobrar isto num sentido ou de cobrar aquilo num outro sentido. É mesmo preciso que a editora goste do autor e que o autor goste da editora para que o livro resulte realmente bem. Uma das tuas valências é também a revisão, não é? Sim. De que modo é que a revisão e a coerência histórica influenciam o ritmo e a linguagem narrativa de um romance? Bem, a tal questão, a tal vertente aberta para o romance histórico que implica a análise do conteúdo, a investigação, tudo isso, convém que também nunca perca, ou melhor, que nunca retire propriamente a fluidez ao romance, ou seja, o romance histórico está, como o próprio nome indica, entre o romance e o livro de história. E, portanto, é um meio termo que às vezes pode não ser fácil de encontrar, depende evidentemente muito do autor também, mas depois ao nível da revisão e ao nível da edição, é importante perceber quando é que é história a mais, e quando é que o autor se pode esquecer, o leitor, melhor dizendo, se pode esquecer quase de que está a ler um romance e que sinta que está demasiado próximo daquilo que seria uma descrição histórica de um determinado facto ou de um determinado acontecimento. Há esse risco, no teu caso, felizmente além da tua qualidade como autor, temos também a qualidade da Paula Caetano para fazer a revisão do texto, Santa Paula. exatamente com a experiência que ela tem, e chamar de revisora, eu creio que é pouco revisora para alguém com a É um qualidade e com a trabalho mais experiência. abrangente. Exatamente, e com a qualidade e com a experiência da Paula, realmente pouco, porque ela tem uma capacidade e por isso tem também essa liberdade e esse conforto para intervir ao nível do aconselhamento ao autor, e sobretudo para haver uma ideia de um certo, porque acho que esse trabalho de revisão é muito importante, esse trabalho de edição é muito importante, que haja uma permanente vontade de confrontar o autor com aquilo que ele próprio está a escrever. Há algum ponto em que o livro deixa de ser do autor e passa também a ser da equipa que está por trás do autor, neste caso da equipa de revisores, editores, etc. Não, eu acho que é sempre do autor. Eu acho que é sempre do autor, sobretudo porque não, quando nós pensamos naquilo que, quer dizer, há um acarinhamento, há uma vontade que tudo aquilo corra bem, mas sobretudo a partir do momento em que está à venda, hum, eu acredito que, e aí funciona também a minha opinião quase como leitor, como consumidor de livros, naturalmente que eu tenho por uma obrigação profissional que ter uma outra forma de olhar para aquilo que está nas estantes, mas a verdade é que o leitor comum, chamemos-lhe assim, acaba por valorizar sempre o nome do autor e não o nome da editora. Pode, se houver realmente uma marca editorial forte e que ganhe também um espaço pela qualidade das capas, pela qualidade da edição e que vá conquistando um estilo próprio, com o tempo, felizmente, se tudo correr bem, naturalmente que a própria editora começa a ganhar um outro tipo de valorização e depois, claro, também pelos títulos que publica e a forma como os direciona para determinados públicos-alvo, também. Mas eu gosto de pensar que tudo é sempre do autor, né? A editora, naturalmente, que faz todo o esforço, ou todos os esforços possíveis para que o autor tenha tudo aquilo que precisa para fazer o livro que quer e o livro que gosta, desde a escolha, como falámos da Paula Caetano, desde a escolha que sempre trabalhou contigo em todos os teus livros. Sim. Portanto, é realmente alguém com quem tu tens também uma relação já de amizade. Desde a disponibilização dos profissionais que mais se adequam àquele tipo de trabalho, àquele livro, e depois todo o outro acompanhamento de promoção, de comercialização, de divulgação do livro. Haver sempre essa disponibilidade é importante para a editora, mas o livro é sempre do autor. Não creio que a ideia de que e muitas vezes são os próprios autores a dizer isso, quando publicam um livro, dizem agora já não é meu, agora é de toda a gente. Não, não é de toda a gente, é sempre do autor, é sempre de quem escreveu.
Há pouco falaste que um dos desafios que existem no romance histórico é manter a coerência dos factos. Ahm, Outro, penso eu, que tenha a ver com a capa, por exemplo. Que peso tem a capa no sucesso de um romance histórico? Eu não quero dizer que a capa é, porque não é a coisa mais importante, claro, o que é o mais importante é a história, é o conteúdo, é o que está lá dentro, mas não sendo a coisa mais importante, é de todas as coisas importantes a primeira. E isso penso que permite sublinhar bem a ideia, um, a importância, lá está, que nós demos à própria capa. Um, Pensando apenas naquilo que é o processo de compra de um livro, de alguém que passeia por uma livraria, a capa é a primeira coisa que permitirá ao potencial leitor pegar no livro. Se a capa não for interessante, o potencial leitor não vai ver nada do resto, não vai reparar no nome, muito menos vai pegar no livro, muito menos vai ler a sinopse, muito menos se vai interessar depois por aquela fase final do preço para saber se pode comprar ou se pode comprar naquela altura ou se não pode comprar. Portanto, a capa é absolutamente essencial. E como é que uma editora consegue traduzir através da capa o período histórico em causa sem entrar nos lugares comuns? No romance histórico, isso implica outra particularidade, também me parece mais difícil. No trabalho da editora, tantas vezes algumas capas para outros géneros literários acabam por ficar no caminho porque se parecem demasiado com o romance histórico. E, portanto, não queremos transmitir essa sensação, queremos transmitir um outro tipo de sensação. E sensação é a mesma palavra, não há propriamente uma regra. Estamos a falar de um trabalho eminentemente artístico, de desenho, e, portanto, funciona tudo muito na base das sensações e na base das emoções e na base do instinto e da qualidade dos profissionais que trabalham nessa área, particularmente dos que trabalham na parte do design. E no que diz respeito aos romances históricos, é, portanto, mais sensível essa questão ainda. Sobretudo no mercado português, já, eu diria, uma tentação, uma tendência, melhor dizendo, para que a capa do romance histórico se associe muito a uma figura histórica, à pessoa, ao rei, à rainha, a quem quer que seja. Não há nenhum mal nisso, portanto é uma escolha perfeitamente legítima, também porque a tendência e a tentação para escrever o romance histórico, particularmente em Portugal nos últimos anos, e mais uma vez sem que veja nenhum mal nisso, atenção, há essa tentativa de associação à vida desta figura, à vida daquela figura. No teu caso, como a abordagem, apesar de concentrar evidentemente também atenções em figuras bastante específicas da época que tu retratas, é uma atenção um pouco mais lata, portanto é um edifício, uma catedral ou um mosteiro, acabou por permitir, e ainda bem, mérito teu, pela abordagem original que tiveste, por permitir também uma capa com outro estilo, neste caso particularmente interessante, desenhada pela Vera Braga, também uma outra profissional de excelência que trabalha contigo, trabalha connosco. Sim. E que fez também uma capa extraordinária, já fez várias, Várias e capas com base neste quadro, que é nesta pintura, que é realmente extraordinária e que nos leva imediatamente para aquela altura, desde logo porque nos mostra uma parte de Lisboa que todos nós conhecemos, portanto aquela parte do Mosteiro dos Jerónimos, evidentemente, mas então ainda com uma praia à frente, e ver isso retratado na imagem transporta-nos realmente por ser o mosteiro, ele próprio, é uma imagem muito presente na cabeça de todos nós, mas o que está à frente dele não tem rigorosamente nada a ver com o que vemos na capa. Sim. E esse choque é realmente bastante interessante e torna a capa do teu livro admirável. Uma das coisas que eu tenho percebido ao longo dos anos, através do contato com leitores, são aquilo que os leitores destacam mais dos livros que leem, e no meu caso particular, muitas pessoas referem a beleza da capa. Há pessoas que gostam das capas dos meus livros, que neste caso são vossos livros também. Dentro do grupo Infinito Particular, o que é que vocês querem transmitir ou procuram transmitir com o design, e de que forma é que vocês conseguem unir a estética associada ao grafismo com a narrativa que o livro quer transmitir? É difícil dar-te uma resposta concreta porque não há propriamente uma regra nem um padrão de funcionamento que seja sempre um padrão que seja utilizado, um caminho que seja sempre seguido. Estamos realmente a tratar de uma manifestação artística pura, portanto, de juntar elementos, de juntar imagens, de juntar cores, de juntar um nome,
de juntar o título, de juntar o simbolismo do título ou até o simbolismo do nome do autor e de criar com tudo isso um conjunto. Portanto, é muito difícil dizermos, na editora, dizermos à Vera Braga ou a qualquer outra designer, queremos isto. É difícil, nem sequer faria muito sentido. Há que conhecer os profissionais, confiar no bom gosto deles, sabendo que às vezes falham, sabendo que às vezes as primeiras propostas e às vezes as segundas e as terceiras e as quartas não funcionam, em alguns casos mais complicados, mudar até de profissional, mudar até de designer, sentirmos que por algum motivo, e não quer dizer que o trabalho foi mal feito, apenas não funcionou naquela altura, e então procurar uma outra abordagem com uma outra pessoa para realmente tentar transmitir essa tal sensação, porque é muito difícil. Nós inclusivamente quando pedimos aos autores, às vezes eu pessoalmente tenho até algum tipo de hesitação às vezes em pedi-lo, porque sinto que aquilo pode encaminhar erradamente, lá está o designer, para um caminho menos desejável, que é pedir aos autores exemplos de capas de que gostem, mesmo de exemplos de capas internacionais, para traçarmos, enfim, aquele ambiente básico a partir do qual podemos experimentar então um determinado estilo. E estilo é por onde fico, não vou mais longe do que esta palavra mesmo, estilo. Mas lá está, às vezes isso depois pode até ser também um pouco primeiro mal compreendido por parte dos designers, depois, mesmo que seja bem compreendido, pode ser mal interpretado, pode ser desagradável. Não é fácil dizer, quando estamos a pedir trabalho artístico a alguém, que queremos isto ou que queremos aquilo. Tem que haver liberdade. Tem que haver uma liberdade e depois a nossa liberdade será uma liberdade de aceitação ou de recusa, de dizermos se gostamos ou não gostamos. E mesmo lá está, mesmo essa recusa também não funciona com base numa regra, é uma questão de gosto. Gostamos, não gostamos, achamos que vai resultar, achamos que não vai resultar. Inspira-nos confiança, não inspira confiança. É diferenciador, não é diferenciador. É repetido, não é repetido. Mas são espaços bastante cinzentos. E dentro do vosso grupo há alguma capa ou alguma escolha gráfica que tenha assumido um significado especial ao longo do tempo? Sim, nós publicamos uma autora em Portugal, a Faridá, e temos um livro, 4 festas e um funeral, que tem uma história curiosa, porque nós normalmente quando compramos os direitos internacionais dos livros e por inerência depois também, em alguns casos, os direitos da própria capa internacional, portanto publicada originalmente, dessa vez, por não termos, no caso desse livro em particular, o 4 festas e um funeral, dessa vez por não termos gostado tanto da capa original e depois de algumas negociações com a editora do livro, fizemos uma capa nós, e portanto para publicar em Portugal, evidentemente, e que resultou tão bem e ficou tão bem feita, que depois se deu o processo contrário, ou seja, em edições seguintes acabou por ser a editora original a comprar, digamos assim, a nossa capa e utilizá-la internacionalmente. Acabou por ser uma Muito bem. história mais curiosa e que nos dá, claro, alguma satisfação. Haverá outras histórias, mas assim de repente esta é aquela que me lembro com mais facilidade. Ok, vamos começar a falar agora sobre temas mais genéricos da vida de um livro, nomeadamente com a distribuição e a comunicação do livro. Hoje em dia, Miguel, qual é a tua opinião? O que é que tu consideras? Qual é o papel que as livrarias e os livreiros têm na promoção de um livro? São absolutamente essenciais, continuam a ser, apesar das formas diferentes, das muitas formas diferentes de vender um livro hoje em dia, os livreiros continuam a ser mediadores fundamentais da nossa atividade e do nosso negócio, e não apenas porque vendem os livros. Naturalmente que esta seria a forma mais simplista de encarar nessas parcerias, mas a verdade é que continuam a ser as livrarias pontos de encontro fundamentais para que os livros se encontrem com os leitores, para que os próprios autores se encontrem com os leitores, nas apresentações dos livros, nas sessões de autógrafos, em tudo aquilo que fazem, e portanto todo esse espaço cultural permite um andamento e permite uma atividade que é absolutamente essencial. É difícil imaginar o mercado sem livrarias. Em algumas cidades, lamentavelmente em Portugal, já há poucas. É realmente um negócio que está hesitante, diria. Umas vão desaparecendo, outras vão aparecendo, mas é um negócio que está um pouco hesitante. Mas se pensarmos apenas nos grandes espaços culturais, nos grandes livreiros, naturalmente que compreendemos com facilidade que esses têm realmente muita atividade, que têm muita gente e que continuam a ser evidentemente parceiros fundamentais para todas as editoras e para a nossa também. E no caso dos autores, especificamente o autor português, como é que se faz chegar ao público um autor português
especialmente num mercado tão competitivo como nós vivemos hoje em dia? Eu gosto sinceramente de pensar que há realmente uma grande vitalidade, como dizia. Portanto, há muita gente a publicar livros, publicam-se muitos livros por ano, por mês, por dia, publicam-se muitos livros. Toda a gente o sabe. E nesse sentido encontrar espaço, seja ele qual for, seja espaço de comunicação, seja espaço nas livrarias, captar a atenção das pessoas, seja para o que for, hoje em dia é realmente muito difícil. É fácil porque há a tecnologia que o permite, aparentemente isso dá-nos a ilusão de conseguirmos chegar a toda a gente rapidamente, mas na verdade as coisas não funcionam assim, pela simples razão de que está muita gente a fazer isso e portanto não é assim tão fácil como pode parecer a muita gente, mas podemos sempre olhar para isso de uma maneira um pouco mais otimista. Se há realmente muita gente a publicar livros, é porque por outro lado há muita gente a querer livros de muitos tipos, e isso é realmente interessante. No que diz respeito aos autores portugueses, há realmente diria que um interesse crescente, portanto há realmente muita qualidade nos autores portugueses, tu és um ótimo exemplo disso, e há realmente uma tendência no que diz respeito à venda dos livros de autores portugueses também crescente, que evidentemente nos anima. E eu gosto muito de acreditar, complementando um pouco a resposta, de que as pessoas gostam de ler. Não gosto sequer da pergunta que muitas vezes fazemos, sobretudo aos mais jovens, não é? Aos adolescentes, às crianças, a ideia de perguntar se gostam de ler. Gostas de ler? Como se isso fosse uma coisa... Eu não gosto de colocar a coisa dessa forma. Eu acho que as pessoas ou sabem ler ou não sabem ler, e a partir do momento em que sabem ler e que têm idade para saber ler, é evidente que gostam de ler. É evidente que gostam de histórias. É impossível não gostar de histórias. Nós somos seres humanos, somos os únicos animais que gostamos de histórias. Todos nós somos feitos de histórias. Cada um de nós é a sua própria história e, portanto, é impossível não gostar de histórias. Portanto, pela mesma razão como nunca ninguém pergunta se alguém gosta de ouvir música, porque não faz sentido, não é? Gostamos de ouvir umas músicas, não gostamos de ouvir outras. Ou também ninguém nos pergunta se gostamos de ver televisão, se gostamos de ver séries televisivas. Gostamos de ver umas coisas, não gostamos de ver outras. É simples. Com os livros é exatamente a mesma coisa. Gostamos de ler uns livros e não gostamos de ler outros. Mas por não gostarmos de ler alguns livros, isso não quer dizer que não gostemos de ler. E acho que essa mensagem também deve ser explicada a toda a gente que às vezes pensa que por não ter gostado deste livro ou daquele, que não gosta de ler. Toda a gente gosta de ler porque toda a gente gosta de histórias. É simples. Nós hoje em dia temos muitos leitores que também são criadores de opiniões. Como é que a estratégia de comunicação de uma editora se pode reinventar, tendo como base exatamente esse fator, o facto dos leitores poderem eles mesmos influenciar outros leitores através das opiniões que muitas vezes publicam em redes sociais, por exemplo? Para as leitoras, em alguns casos, é um gelo demasiado fino sobre o qual caminhar. Não é propriamente fácil, porque as coisas boas sobre um livro espalham-se com muita facilidade, mas eventuais coisas más também. E naturalmente que é um gelo fino e difícil de caminhar, é preciso caminhar com cuidado. Eu gosto de pensar que mesmo assim, mesmo sendo às vezes sensível e difícil para as editoras, tem evidentemente a vantagem de poder, lá está, na parte boa, é que as coisas boas, como eu disse, também se espalham com muita facilidade. Mas gosto de pensar quer dizer, não gosto de pensar, mas penso que muitas vezes pode ser mais complicado, às vezes para os próprios autores, a proximidade com o leitor, que depois depende também muito da personalidade, do feitio dos próprios autores ou autoras. Quando digo autores, evidentemente me refiro também às mulheres. A sensibilidade dos autores e a personalidade dos autores às vezes pode criar algum tipo de incómodo, porque há muita gente... Naturalmente que toda a gente que lê um livro tem direito a ter a sua opinião sobre o livro, mas antes não havia tanta facilidade em expressar essa opinião de uma perspectiva pública, o que para o autor, para a editora, implica um primeiro plano de responsabilidade, mas depois há um plano ainda mais próximo, que é expressar diretamente a opinião a quem escreveu. E nesse sentido, eu imagino que não tenho essa experiência como autor, mas imagino que para ti isso possa às vezes ser, para ti e para qualquer autor, Sim. isso às vezes possa ser um pouco incómodo, ter que estar a dar uma explicação sobre aquilo que é uma manifestação artística, ter que explicar porque é que fizeste de uma forma e não de outra, e essa proximidade às vezes pode ser realmente um pouco incómoda. Outra questão que eu acho importante nesta nova, enfim, não gosto de lhe chamar nova, porque também já não é assim tão nova como isso. Continuamos a dizer novas tecnologias, a coisas que estão cá, algumas delas há 20 e há 30 anos, já não são assim tão novas como isso, mas o advento da análise literária online, chamemos-lhe assim, se por um lado tem o fator extraordinariamente positivo de uma certa democratização da opinião, e isso é ótimo, eu creio que em todos os registros, toda a gente, independentemente de não ter uma formação que lhe permita comentar um livro, tem direito a ter uma opinião sobre o livro, tem direito a manifestá-la, e todos temos de saber viver bem com isso e lidar com isso, e se não gostamos, paciência, seguimos outras contas, tão simples quanto isso.
O problema que daí advém, e assim eu penso que eu lamento, tem a ver com uma descida abrupta da análise da qualidade literária. Antigamente, naturalmente, que essa análise da crítica literária estava reservada a menos gente e também, por consequência, a gente mais qualificada, que fazia um exercício mais reflexivo, mais ponderado, mais comparativo e que me parecia, não sei se estou a ter um discurso um pouco Não, está a fazer sentido. desanimador, e parece-me que essa análise online, essa crítica literária online, hoje tão diversificada, às vezes resulta num burburinho de fundo que não permite saber se vamos gostar daquele livro ou não, porque alguém que lê muitos livros e que se limita, estou aqui a caricaturar, evidentemente, não estou a referir-me a ninguém em particular, mas imaginemos uma pessoa que tem um espaço de análise literária e que se limita a dizer se gosta, eu gosto deste livro porque me surpreendeu o final, gosto deste livro porque gosto da escrita, gosto deste livro porque gosto da capa. Tudo isso é muito pela rama, para que eu, como leitor, decida se vou ou não comprar aquele livro. É a isso que eu me refiro. Há muita gente a opinar, mas pouca gente a fazê-lo realmente bem. Pegando exatamente nesse tópico do contacto, que importância é que vocês, enquanto grupo, atribuem ao contacto entre o autor, os próprios leitores e a própria equipa editorial com os leitores? Querem eventos, como por exemplo um lançamento ou uma sessão de autógrafos, ou, como referi há pouco, nas redes sociais? Essa é uma das partes boas. Nós temos um departamento de comunicação que funciona de forma admirável. Nós somos uma editora de uma média dimensão, mas que tem uma série de resultados e uma série de comportamentos e uma série de iniciativas claramente ao nível do melhor que se faz em Portugal, em alguns casos até bem acima daquilo que fazem outras empresas maiores do que nós e com mais recursos e com mais gente do que nós. Somos realmente muito bons a fazer isso, sem nenhum tipo de hesitação em dizê-lo. Temos muitas ideias, temos muita criatividade e justamente o meio em que nos movimentamos muito bem, em que estamos usando uma expressão bem portuguesa como peixinho na água, é realmente um meio mais jovem, um meio online, e temos realmente muito boas ideias que nunca funcionariam tão bem se não houvesse essa relação tão grande de proximidade entre a editora e os leitores, neste caso. E depois, claro, usamos também, tomamos a liberdade muitas vezes de usar os próprios autores para algumas das nossas iniciativas, quando vemos que se justifica, mas lá está, sempre com uma vontade de proteger um pouco os autores daquilo que possa ser uma exposição que, em alguns casos, pode eventualmente ser incómoda para este ou para aquele autor. Continuando um pouco por aí, exatamente pelos autores, em que medida é que o Grupo Infinito Particular contribui para a diversidade e a valorização dos autores portugueses e da literatura portuguesa em geral? Os autores portugueses são uma aposta grande nossa, sempre. Nós temos muita coragem, queria que o termo é mesmo esse, e muita vontade de fazer com que autores portugueses ganhem espaço, com que autores portugueses apareçam, com que autores portugueses façam carreira, porque também crescemos com eles. Gosto muito de pensar, o teu caso é absolutamente emblemático dentro da nossa empresa. Nós gostamos muito de pensar que, e tu aliás estás na empresa há mais tempo do que eu, tens ligação à Infinito Particular há mais tempo do que eu. Quando eu cheguei, tu já eras um autor publicado e já eras um autor de sucesso, mas gosto muito de pensar que os autores, quando passam por nós, que crescem um bocadinho, que melhoram um bocadinho. Também gosto de pensar que isso, em certa medida, também terá acontecido contigo, até com o teu amadurecimento enquanto autor, mas seguramente que nós evoluímos muito contigo. A editora Infinito Particular evoluiu seguramente muito com o autor Nuno Nepomuceno, com a tua qualidade como autor, também com a tua exigência, com a tua atenção ao detalhe, com a tua vontade de fazer mais e melhor, e com a tua vontade de mostrar mais o teu trabalho. E portanto há também uma ideia de que a própria editora evolui com os autores portugueses e com as ideias que estes nos trazem, e as ideias que estes nos trazem não são apenas os livros que estes nos trazem mais coisas do que isso, e portanto há uma grande vontade de apostar e de continuar a apostar, e essa ideia vai continuar. E sei que vocês também trabalham com alguns autores estrangeiros, eles não se limitam a traduzir o livro. Eu sei que já vão fazendo algum trabalho com esse autor, mas quer em termos de autores estrangeiros, como em autores portugueses, como é que fazem a articulação entre uh, os vossos próprios objetivos e os objetivos do autor, tendo em conta a qualidade literária do livro e também o impacto cultural que
tanto o grupo como o próprio autor deseja ter com o livro que apresenta? Bem, no que diz respeito à aposta em autores estrangeiros, é também, evidentemente, um lado absolutamente central do nosso negócio. Eu gosto, por exemplo, de destacar, até porque falávamos há pouco também de autores portugueses, e podemos estender a análise a autores de expressão portuguesa, particularmente os autores Brasileiros. brasileiros, nos quais apostamos também Carla Madeira, Carla por exemplo, Madeira, a Rafael Lino Montes. Bey, o Rafael Montes, a Socorro Acioli, enfim, há realmente uma série de... a Bruna Lombardi, enfim, há uma série de apostas particularmente interessantes e que ao fim e ao cabo também nos posicionam bem, não apenas no que diz respeito à literatura portuguesa, mas ao português, no sentido um pouco mais lato, digamos assim, às várias formas de falar português. Um outro autor brasileiro que temos publicado também, o professor linguista Caetano Galindo, que publicou connosco o Latim em Pó, um livro absolutamente extraordinário e que trata justamente sobre essa forma de as várias formas de nos expressarmos em português e que nos tem realmente também despertado a atenção por um posicionamento que nos agrada e que é justamente a forma que encontramos de publicar, quer dizer, a forma que aceitamos de publicar os livros em português do Brasil com a referida indicação de que são escritos e que são publicados de acordo com a grafia original, tal como os autores os escrevem. Houve, felizmente, poucas, mas houve uma ou duas apostas ainda de tentativa de adaptação de um português a outro que nos pareceram absolutamente artificiais e que rapidamente abandonámos, e a aposta também, então, para fechar a ideia, de que a aposta nesses autores brasileiros e a forma como publicamos os livros, publicados da forma como eles realmente os escreveram, também porque entendemos que o público assim o quer, deixa-nos também bastante confortáveis com essa aposta. E no caso particular de um romance histórico, quando vocês analisam um original, o que é que vos faz decidir mais em favor da publicação desse original? É o rigor do livro? É o legado que o livro eventualmente poderá deixar? Ou é a emoção que o livro poderá transmitir? Começa pela emoção. Começa por a tal ideia base, voltando um pouco ao início da nossa conversa, e pela forma como a resposta à pergunta "isto é sobre o quê?" é dada. Começa realmente por aí. Depois, não há bons livros sem bons autores. Não é? Parece-me absolutamente impossível que isso aconteça. Nenhum livro que não tenha um bom trabalho ao nível da autoria acabará por resultar bem. E depois uma predisposição das pessoas também para o trabalho. E convenhamos que não é propriamente fácil, sobretudo em Portugal, e tu sabes perfeitamente, porque apesar de seres um autor com 10 livros, tens a tua profissão, tens o teu dia-a-dia, e a verdade é um pouco essa, ou seja, os autores portugueses, quase todos, acredito, excetuando 2 ou 3, não vivem, portanto, dos livros que publicam e têm o esforço, têm a obrigação, o esforço extra de trabalhar em obras de grande folgo, na maior parte dos casos, como é o teu, fora do horário de expediente. Portanto, por exemplo, há uma situação com a qual eu lido bastante de perto, porque muitas vezes, tratando com autores portugueses, recebo muitos telefonemas e tenho que responder a muitos e-mails à hora do jantar, às vezes depois disso, durante o fim de semana. E porquê é que isso acontece? Porque é quando os autores podem, não é? Porque é quando os autores podem, e um editor não pode, nessa altura, partir do princípio, não, hoje não porque são 8 da noite, ou hoje não porque é sábado, ou hoje não porque é domingo à tarde, porque senão os autores não sentem esse acompanhamento por parte da editora. Portanto, há que reservar esse espaço e há que ter essa paciência, e por aí se percebe genuinamente que as pessoas estão realmente a construir aqueles livros à parte daquilo que é o dia-a-dia deles, portanto, o trabalho, a rotina, o expediente, e, portanto, isso é algo que, ao fim e ao cabo, cansa, de um ponto de vista do esforço, mas é uma satisfação, é um trabalho que dá realmente gosto. Miguel, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Vou só fazer duas questões mais pequenas. O que é que vos entusiasma no futuro da edição em Portugal e no leitor português de hoje? Tudo. Eu acho que nos entusiasma tudo. Há cada vez mais gente a ler livros, há cada vez mais gente a ler coisas, a ler mensagens, a ler mesmo a ideia de que, por exemplo, pensando num meio que eu também conheço bem, no qual trabalhei antes, o meio do jornalismo, há cada vez menos gente a ler em papel, é verdade, mas há cada vez mais gente a ler sem ser em papel.
E, portanto, concluindo, há cada vez mais gente a ler. Há cada vez mais gente a escrever também, nem que seja por mensagens. A nossa comunicação está realmente a mudar à medida que nós estamos aqui a viver. Há realmente uma mudança de paradigma essencial, que tem a ver com mudanças nos hábitos de escrita, que tem a ver também com mudanças em alguns hábitos de leitura, mas há claramente aqui um dinamismo e há um espaço de crescimento evidente, e portanto entusiasma-nos tudo, e entusiasma-nos sobretudo. Eu não gosto muito de falar na ideia de desenvolvimento, enfim, da ideia de crescimento, gosto mais de falar na ideia de desenvolvimento, e porque me parece mais rica e mais interessante, e aquilo que me parece que a literatura em Portugal e o mercado da literatura em Portugal está numa fase de desenvolvimento que acompanha o tal crescimento, a análise mais fria que deixamos de lado. O tal desenvolvimento expressa-se no simples facto de haver mais jovens a ler. Se há mais jovens a ler, ótimo. Agora leem coisas que são as coisas que os jovens leem, que já são manifestamente das coisas que eu, enquanto jovem, lia, tudo bem, mas o facto de haver jovens a ler é ótimo, porque jovens que leem são pessoas que vão ler a vida toda. Miguel, para acabar, se tivesses de escolher uma palavra para descrever a missão editorial do Grupo Infinito Particular, que palavra escolherias? Criar. Criar é a palavra de que nós mais gostamos. A maior parte de nós, às vezes surgem génios, é verdade, e que fazem coisas absolutamente extraordinárias logo à primeira, mas a maior parte de nós são pessoas normais, não é? Não há propriamente que precisam de trabalhar muito para fazer alguma coisa de diferenciador, alguma coisa de artístico, alguma coisa de verdadeiramente criativo. E, portanto, criar é aquilo que nós todos devemos fazer. Não é fácil criar, a maior parte de nós, convenhamos, usando aqui uma forma mais simples de dizer, a maior parte de nós não cria nada de jeito no que diz respeito ao legado que fica para os outros. A maior parte de nós, tu talvez o vais conseguir fazer, tu tens 10 livros publicados, se tudo correr bem vais publicar se calhar mais 15 ou 20, sei lá, e portanto tu vais seguramente deixar, se é que não deixaste já, é difícil vê-lo nesta altura, um legado, uma marca literária, mas a maior parte de nós não vai conseguir fazer isso, não vamos criar nada de jeito, vamos andar por cá algumas décadas e depois vamos embora e não vamos criar nada, mas vamos criar se calhar filhos, se calhar relações estáveis, se calhar casamentos de 40, 50 anos, vamos criar amizades seguramente, tudo isto são pequenos gestos de criação. E depois, quando nós temos a sorte, como é neste caso a minha sorte, de trabalhar numa editora onde as pessoas nos chegam todos os dias com bocadinhos de criação, eu criei isto, vejam lá se é bom, eu gostava de criar isto, vejam lá se gostam da ideia. Isso é fantástico, é realmente uma profissão que é ótima de ter. Obrigado, Miguel. Excelente escolha. Não, obrigado. Muito obrigado pela tua participação aqui no Mosteiro. O livro é sempre uma construção coletiva. Entre o autor e o leitor há um caminho feito de mãos, de ideias, de escolhas. Hoje descobrimos que editar um romance histórico é mais do que imprimir páginas. É dar corpo à memória, um som à história e uma voz ao imaginário. Agradeço ao Miguel Cardoso Pereira, mais uma vez, por abrir as portas deste universo tão exigente, e lembro sempre que um livro é um ato de permanência, uma forma de garantir que o passado continua a ser parte do nosso futuro, palavra a palavra. Eu sou o Nuno Pomoceno e este foi o primeiro episódio do Mosteiro. Muito obrigado por nos acompanhar e até à próxima viagem, de preferência na companhia de um bom livro. Pronto, é agora. Take 7. Take 7 é o meu número da sorte. Portanto, é agora. Então esperem lá aí que eu estou a esticar a perna. Ai, vai tanta perna. Mas, entretanto, perdi, desculpa, vou ter que recomeçar. Comecei a falar e já não me lembro exatamente da pergunta. Agradeci mal outra vez. Repete. Mesmo. Ele tem dificuldade com escrita e com ele. Devíamos ter feito isto com um escritor. Sim, concordo. Esta parte não é para gravar. Obrigado. Perfeito. Foi fixe.